A paz do Eterno a todos os corações dos meus irmãos, dos meus amados, de muitos irmãos que nos seguem aqui no canal. Eu estou muito satisfeito porque as pessoas que seguem é porque têm interesse de entender a palavra como ela é, de obedecer a palavra como ela é e acredita nas Escrituras. Tem uma inscrita no nosso canal que fez uma pergunta interessante e hoje eu havia me comprometido que eu iria fazer um vídeo neste sentido. E hoje eu quero fazer este vídeo prestigiando uma pessoa do nosso canal Mostrando Verdade. A pergunta foi: a Bíblia foi adulterada por Jerônimo? Ela foi toda tomada pela a questão de ser adulterada? Especialmente essa minha irmã que fez essa pergunta, eu quero te declarar que as Escrituras Sagradas, ou a todos os irmãos que estão ouvindo, que as Escrituras Sagradas, de fato, por uma ironia do destino, caiu na mão dos padres. Caiu na mão e ficou por muitos anos retidas pelas mãos dos padres. Porém, eu quero te declarar o seguinte: nas Escrituras há duas particularidades muito interessantes que eu preciso que você coloque na sua mente. A primeira existe essência da palavra. E a segunda existe acréscimo. Então nós temos hoje duas linhas que tramitam nas Escrituras Sagradas. Uma é a essência e a outra realmente é o acréscimo. Eu gostaria de dialogar com você em primeira mão na questão da essência. O que é a essência? É aquilo que o Eterno colocou dentro das Escrituras para nos salvar. É aquilo que o pastor, o nosso líder, o nosso Eterno maravilhoso, através do seu único Filho verdadeiro, sagrado, ele colocou nas Escrituras para te salvar, para me salvar, para nos salvar. A essência significa toda a pureza, toda a palavra ditada pelo Eterno e pelo seu Filho também. A essência é aquilo que te salva. Então vamos lá, vamos entender um pouquinho do que é essência. Em primeira mão, a palavra essência, ela já diz, ela traz toda a qualidade, tudo aquilo que pode te ajudar a te salvar, tudo aquilo que pode te ajudar a se santificar na palavra. Por exemplo, nós temos uma essência maravilhosa na palavra. Em João, conhecido por vocês como João 5:39, lá o Messias diz que, examinando as Escrituras, nós podemos ter nela a vida eterna, porque as Escrituras são elas que testificam do Pai e do Filho. Nós não temos então aí outro livro, outra particularidade que possa falar com tanta profundidade do nosso Messias e do nosso Eterno. Mas quando ele libera, ele diz o seguinte: examinai. Examinar é como muitas das vezes as pessoas imaginam, não. Eu cheguei lá no médico, por exemplo, eu não gosto disso, por exemplo, cheguei no médico, estou morrendo de dor numa determinada região, eu digo para ele que está doendo, ele abaixa a cabeça, descreve uma situação e me manda embora, sem antes ter mandado fazer um ultrassom, ou ter mandado examinar com mais qualidade, tocar no ambiente, né? Até mesmo usar uns aparelhos para identificação. Examinar é muito mais profundo do que ler. Examinar é muito mais profundo do que qualquer outra coisa. Quando o Messias disse examina, o Messias está falando para você examinar, se aprofundar. E lá no profundo do exame. É isso que o Messias está dizendo. Então examinar é essência. Ele manda examinar o quê? As Escrituras. Ora, se você pular para João 8,32, diz o seguinte: conhecereis a verdade e a verdade liberta você. É essência. Ele está dizendo, vocês conhecerão a pureza da minha palavra que está contida no livro chamado Escritura, conhecido como Bíblia, e vocês ali vão entender como se salvar. Outra essência, por exemplo, se você for pegar hoje no YouTube e abrir sobre o Rio Eufrates, você vai se assustar.
Por exemplo, lá em Apocalipse, capítulo 16, versículo 12, fala que o rio Eufrates precisaria de secar. Fala que o rio Eufrates precisaria de evaporar, sumir, desaparecer. Mas como assim que um rio tão gigante, tão enorme, tão profundo de Israel, um rio tão imenso, ele teria que secar? Bom, no versículo 16, 12, no versículo 12, na parte B, explica o porquê. Porque esse rio tem que secar para que o povo do norte pudesse invadir Israel e destruir o povo de Israel no dia do Armagedon. Bom, de fato, se você pegar aí no YouTube e colocar assim, o rio Eufrates secou, você vai ver que o rio Eufrates secou totalmente. Você vai ver no YouTube fotos, imagens do rio Eufrates completamente seco. Hoje você passa a pé de um lugar para o outro. Essência da palavra tem que se cumprir, é essência. A essência, ela precisa de se cumprir. E isso é real. Você pode abrir lá no YouTube que você vai ver que se cumpriu. Por exemplo, um outro exemplo que eu quero te dar, muito grande, que é a essência da palavra. No capítulo 16 e versículo 13, diz que sairiam 3 espíritos imundos semelhantes às rãs. E esses espíritos imundos semelhantes às rãs são espíritos que seriam enganadores, que entraria no mundo para fazer enganar, para que as nações, as religiões e todos aqueles que participam das coisas deste mundo pudessem ser enganados pela ideologia que ia nascer nos finais dos tempos. Ideologia perversa, desumana e realmente sem o afeto do eterno. E você vê lá que se cumpriu. Se cumpriu também. Ele adentrou enganando a humanidade. Hoje se vende pedra, hoje se vende rosa. Tem determinado lugar, determinada religião que diz que quando você pega a rosa e joga dentro de casa, o demônio seca. Nunca que o demônio vai secar por uma rosa. Só há uma coisa que destrói Satanás. Só há uma coisa que destrói demônios. É o nome santo do Filho do Eterno. E você vê que se cumpriu. O Apocalipse capítulo 16, versículo 13. E o verso 14 também diz lá com clareza. Se você quer mais um pouco de essência, você vai lá em Apocalipse, por exemplo, que trata a respeito fortemente, grandemente, de uma linha em potencial que nos coloca emblemático nos dias atuais. 18, versículo 4 de Apocalipse. O Eterno diz, sai dela o povo que for meu. Ele fala para o seu povo, sair da onde? Da religião que se destruiu, que virou mentira, que virou engano. Ele não diz, sai dela povo que não é meu. Sai dela povo que não for. Sai dela povo que parecia ser meu. Não, ele diz, sai dela o povo que é meu. Sai da onde? Das religiões que se prostituíram. Você quer uma outra essência forte? Apocalipse 17, verso 17. Diz que será reunida todas as religiões, os reinos deste mundo, para ir contra o Todo-Poderoso Eterno no dia final. Está sendo reunido tudo, religiões, tudo, mundo, governos, para guerrear contra aquele Todo-Poderoso que há de vir. 17 e 17 de Apocalipse. É essência. Meus amados, a essência está ali. É real, se cumpriu. Quer uma outra essência? Isaías 56, versículo 10 e 11. Lê, estou te pedindo para você ler, e depois você comenta embaixo no vídeo. Irmão, é verdade a essência de Isaías 56, 10 e 11. Quer uma outra essência? Ezequiel 34, do verso 1 ao 10. Outra essência, está se cumprindo nos dias de hoje. Outra essência. Então, respondendo a uma das nossas escritos, eu quero te dizer o seguinte: existe a essência nas escrituras, a essência poderosa, real e verdadeira. Mas eu não posso deixar de te falar, amados irmãos, que também existe o acréscimo. Só que no meu entender, na minha visão, na minha compreensão, o acréscimo não chega a 10%. Não chega. E aí você me pergunta, onde é que está o acréscimo?
Por exemplo, já começa que o Messias deixou um ponto de partida que alguém poderia mexer nas escrituras. Mas onde que você está falando isso, meu irmão? Apocalipse, capítulo 22, versículo 18 e 19. Apocalipse, capítulo 22, versículo 18 e 19, diz que aquele que acrescentar, eu lhe acrescento as pragas. Aquele que retirar, eu retiro sua parte no livro da vida. Então ele concorda que teria acréscimo. Ele concorda que pessoas iriam acrescentar e iriam retirar também. Isso o Apocalipse 22, 18 e 19 relata sobre isso. Quer um acréscimo, por exemplo, que você vai me entender que é um pequeno acréscimo, é quando você vai lá em Marcos 16, 16, que diz, ide, curai os enfermos, né, expulsar o demônio, fala em novas línguas falarão, é acréscimo. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhe farás dano algum. Escute, o Messias nunca iria te instruir para você beber veneno. Foi um acréscimo, certo? Pegarão nas serpentes. Se ele dissesse assim, por exemplo, as serpentes te pegarão de surpresa ou de qualquer maneira e você não iria morrer, eu poderia dizer que dependeria da sua fé, como disse Shaul. Por exemplo, ele foi pegar um graveto e a víbora mordeu Shaul, o apóstolo Paulo, conhecido como Paulo. E ele pegou ela, sacudiu ela no fogo e o pessoal esperou a morte dele, ele não morreu. Mas não foi ele para pegar na serpente. Olha bem como é que está a pronúncia no português desse texto. Pegarão na serpente, ou seja, é como se eu fosse pegar na serpente. Pegarão. Não. Vai acontecer sim. Você vai ser destruído. Porque não tentarás, em Mateus 4, do 1 até o 8, 9 e 10, não tentarás o eterno teu Deus. Nós não podemos tentar o eterno, então vais morrer. Com certeza vais morrer. Então é um acréscimo. Foi dado como acréscimo, ok? Existem determinados parâmetros nas escrituras que foi dado como acréscimo. Mas eu quero colocar no teu coração que a escritura está lotado de essência. Eu disse lotado. Na minha concepção, 92% é real, é verdadeiro. Eu discordo de muitos irmãos do YouTube. De muitos irmãos, eu discordo. Quando ele diz rasgue a Bíblia, rasgue as escrituras, não tem necessidade. Não é real isso aí. A gente só tem que discernir pelo Espírito, pela oração, pela comunhão, o que é essência e o que é acréscimo. Entendeu, meus irmãos? O que é essência e o que é acréscimo. E eu te garanto, ao você ler essa palavra que eu te dei nas escrituras, você vai ver que as escrituras estão lotado de essência. Então, portanto, não me abala nada. Claro que teve algumas pequenas manipulações dos homens, eu poderia dizer mais algumas perdidas, porém o que eu quero te instruir é que você confie na missão do Eterno. Ela poderia ter passado 200 anos na mão de padres e pastores, mas o Eterno nunca deixaria que a essência morresse. Sabe por quê? Se a essência morrer, você morre junto com ela, perdendo a vida eterna e tudo que foi seu. Vou só te dar uma essência forte aqui. Você sabe que o Eterno odeia imagem de escultura. Você sabe que o Eterno odeia ídolos de imagem de escultura. E para você ter uma ideia como é tão forte a essência, fique com esse nome do Eterno e do seu Filho. Que lá em Êxodo 20, se você for olhar, eu acredito do verso 3, 4, 5, não terás outros deuses de mim, não te curvarás a estes deuses, não te prostrarás diante dele, não farás para ti imagem de escultura, nem imagem de semelhança de homem, nem imagem de réptil, imagem nenhuma. Tudo é proibido pelo Eterno imagem. E você vê que passou 200 anos na mão dos padres, e papas e bispos. E você vê que eles não conseguiram tirar essa essência. Eles não conseguiram arrancar essa essência. Que o Eterno abençoe e veja que o Eterno existe. Tanto que está lá, não te curvarás a imagem nenhuma. Se tivesse bem manipulado e pudesse ser manipulado, nós estaríamos com umas escrituras hoje que permitiria isso. Que o Eterno fale melhor o teu coração e que Ele te guarde,
te proteja a todos os nossos irmãos e irmãs. O Eterno abençoe. Amém.